Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No blog paivaneto.com encontramos o seguinte pensamento do escritor: ao perscrutar o conhecimento, o ser humano desenvolve a ciência. Quando vivencia o amor fraterno, chega até Deus, o supino da sabedoria, a equação perfeita. Eis a diretiva ideal para o cientista ou qualquer pessoa interessada em aprender mais, que possua mente libertária para além da esfera material. Porquanto, transcendendo os mundos físicos visíveis, há todo um universo espiritual a ser descortinado. Por isso que nós estamos aqui com você em mais um espaço criado pelo irmão Paiva Neto, criador da comunicação 100% Jesus, para você tirar as suas dúvidas e conquistar o conhecimento espiritual. Então, pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Nós estamos recebendo hoje o irmão Pedro Rafael, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Sul. Ele que vai responder as dúvidas de toda a audiência. Deus está presente, irmão Pedro Rafael. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Aproveitamos para cumprimentar você que está acompanhando pelo YouTube da Religião Divina. Você pode mandar as suas dúvidas também, fazer seus comentários e interagir aqui com a gente. E também não perder nenhum desses conteúdos de espiritualidade ecumênica. Mas vamos lá. Irmão Pedro, a pergunta de hoje é da Meire Maria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Bíblia está escrito para amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Em Mateus, Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. E ela pergunta assim: como é possível? Eu preciso amar quem me persegue e me causa mal? Tudo aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, parte do Santo Evangelho. Então, o Mestre Jesus, no Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, ele nos oferece o seu novo mandamento, que diz assim: Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. A partir desse amor de Jesus, a gente vai entender, como a nossa irmã Meire pergunta, como que é possível a gente amar uma pessoa que está perseguindo a gente, que está nos caluniando muitas vezes, que está nos prejudicando de alguma forma? E é para isso que eu vou recorrer às sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no volume segundo. O escritor Paiva Neto nos chama a atenção na página 71, dizendo: Amor, a maior força do universo. A doutrina de Jesus é tão avançada que, passado 2000 anos, o ser humano moderno ainda se esforça na análise de seus prolegômenos, porque não se atinou para o fato de que a chave que abre a porta da sua compreensão chama-se amor solidário divino. É bom que se diga, não pode ser confundido com conivência no erro, pois existem aqueles que consideram que amar é concordar com o que estiver errado. Então, o irmão Paiva já começa nos chamando a atenção. Olha, o amor em nada depende de como as pessoas nos tratam ou nos veem. A gente disponibiliza amor para o ser humano, o seu espírito eterno, de todas as maneiras que se encontra aqui no fundo do nosso coração. Agora, o amor não é conivência no erro. Então, se a pessoa errou com a gente precisa procurar, de todo modo, estabelecer a justiça. Se é preciso ir no tribunal, a gente vai ao tribunal. Se é possível chegar num acordo com aquela pessoa, a gente precisa chegar num acordo, porque a gente não pode deixar com que aquele erro permaneça ou continue existindo na vida da gente. Então, às vezes, a pessoa está tratando a gente mal. Olha, a gente pode conversar com ela, pode pedir ajuda de alguém, pode pedir uma intervenção,
porque aquele comportamento não pode mais existir na nossa vida. E aí o irmão Paiva, ele continua e diz assim: esse amor que não é concordar com tudo que está errado, tem pessoa que pensa assim e ele diz: terrível engano, porquanto no mundo invisível tudo isso nos será cobrado. Amar é justamente o contrário, porém, sabendo com generosidade corrigir a pessoa na sua tarefa, perante a sua falta, mesmo que energicamente, mas com um amor sublime. Quando ele nos chama a atenção de que muitas vezes a gente vai ter que corrigir aquele erro, até com uma energia, mas sem perder a fraternidade no nosso coração, sem utilizar de uma vingança, falar assim: agora a pessoa fez isso para mim, eu vou fazer o dobro para ela. Não é isso. A gente vai corrigir aquele erro, a gente muitas vezes vai ter que se afastar de algumas pessoas, e isso daqui não impede que a gente peça a Deus por elas e ame de coração e peça a Jesus que possa estabelecer para essa pessoa um bom caminho, para ela continuar a trajetória dela. Mas às vezes não dá para permanecer no mesmo local. E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina a sempre intervir quando há caso de agressão ou de violência. Porque aí a gente tem que recorrer à polícia, recorrer aos tribunais e se posicionar. E o irmão Paiva continua: esta é a maior força do universo, apesar de todos os labéus da filosofia do cinismo, sem qualquer indireta ao notável Diógenes, que continua a sua persistente peregrinação de lanterna acesa a pleno dia. Só o bem justifica a existência humana. Nada de duradouro se constrói afastado do bom senso, que em profundidade igualmente significa amor. Ora, diante dessa abrangência universalista, é nosso empenho na religião do terceiro milênio apresentar Jesus dessectarizado, sem arestas, para que ele possa surgir em toda a sua divina grandeza, com poder e autoridade a qualquer consciência do mundo. O que se estabelece para nós agora é a nosso posicionamento. A gente tem que ir ganhando a força necessária para se posicionar diante do que está errado. Pedir ajuda quando necessário. Estabelecer isso na nossa vida e não permitir que as pessoas fiquem nos fazendo mal ou nos prejudicando. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a fraternidade do nosso coração e nem deixar do que a maldade dos outros mude o nosso modo de pensar e o nosso modo de ser. Deus é amor. E Jesus vai dizer que a gente precisa amar as pessoas como ele nos amou e nos ama. Ao mesmo tempo que Jesus sempre nos acolhe, ele também nos oferece a correção quando ela é necessária. Assim como encontramos no Apocalipse de Jesus, no capítulo 3º, versículo 19, o Mestre Divino dizendo: aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Muitas vezes a gente vai precisar dessa energia para se posicionar. E se você tem alguma dificuldade de posicionamento, a religião do terceiro milênio está aqui à disposição para te ajudar, para entender o processo pelo qual você está passando e ver as soluções necessárias pelas quais a gente pode, juntos, criar uma estratégia, criar uma forma de poder sair daquela situação, irmã Ellen. É isso mesmo. Nossa, muito obrigada, irmão Pedro Rafael, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Sul, com a gente no Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Agradecemos a irmã Meire Maria de Belo Horizonte, que mandou a sua dúvida, e você também pode mandar a sua dúvida, a sua questão aqui pra gente no 998318195, o DDD 11, dúvidas sobre o livro das profecias finais também, se você tiver, o Apocalipse de Jesus. E agradecer a você que nos acompanha pelo YouTube da Religião Divina, para você se inscrever no canal, para sempre acompanhar os vídeos que trazem essas explicações, para que a gente possa ir construindo nosso conhecimento espiritual.
Combinado? Então, nós nos despedimos de você com a saudação de paz e fraternidade ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para para sempre. sempre.